Meu nome é Luiz Henrique Crispim, sou gestor de finanças e controle de quadro permanente da Controladoria Geral do Estado e hoje nós vamos iniciar o curso de Gestão de Riscos para a Autogestão. Na aula de hoje nós vamos falar sobre governança pública e muito a ver com as atividades de gerenciamento de riscos. Bom, a governança surgiu na década de 90 nos Estados Unidos para enfrentar o chamado conflito entre agente e principal, que representa a falta de sintonia entre as ações dos executivos, ou seja, daqueles que comandam as organizações, e as expectativas daqueles que detêm o capital, ou seja, dos proprietários das empresas. É o chamado conflito de interesse. Veja, não há nada de mal em cada indivíduo ter os seus interesses individuais, contando que isso não impacte os objetivos da organização. Fazendo uma analogia com o poder público, a gente pode dizer que os cidadãos, o contribuinte, são os donos do Estado, né? Representam aí o principal, enquanto que os agentes são representados pelos servidores públicos de forma lato sensu. Então, traga uma definição de governança corporativa, que seria um sistema pelo qual as organizações são avaliadas, dirigidas e monitoradas por meio de ferramentas e mecanismos diversos, em que os gestores e os proprietários procuram assegurar o melhor desempenho da organização para o aumento do seu valor, ou seja, a convergência de interesses entre gestor e os donos da organização. Bom, mas qual seria a diferença entre governança e gestão? Eu trago aí uns conceitos do Tribunal de Contas da União, que diz que governança tem a ver com a estratégia da empresa, enquanto gestão está mais ligado ao plano tático e operacional da organização. A governança define a estratégia para que a gestão execute a estratégia e preste contas de volta à governança. Nós temos aí o famoso ciclo PDCA para a gestão: planejar, executar, controlar e agir, enquanto a governança cuida da avaliação, do direcionamento das ações e depois do monitoramento da execução feita pela gestão. Algumas funções que o TCU, no manual de referência, traz, vamos destacar 3 aí, no caso das funções da governança, que é definir o direcionamento da estratégia, supervisionar a gestão e gerenciar os riscos estratégicos. E, do lado da gestão, nós temos algumas funções importantes, como implementar os programas, garantir a conformidade com as regulamentações, revisar e reportar o progresso das ações executadas para a governança. Bom, em maio de 2020, o governador fez publicar o decreto 9.660, que institui a governança pública, ou a política de governança pública no âmbito do Estado de Goiás. A definição trazida pelo decreto sobre governança pública é que configura um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle de condução de políticas públicas e prestação de serviços de interesse da sociedade, aplicados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Olha aí, se assemelha muito ao conceito de governança corporativa que a gente trouxe agora há pouco. Outra questão que o decreto coloca é que os mecanismos para o exercício da governança pública serão balizados pelos 4 eixos do Programa de Compliance Público, que o senhor já sabe, mas nunca é demais repetir: a ética, a transparência, a responsabilização e a gestão de riscos. E traz ainda que os princípios, diretrizes e os mecanismos definidos no decreto compete aos órgãos e entidades a aplicação desses conceitos, bem como das determinações e recomendações trazidas pelo Conselho de Governo, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Bom, então, princípios, diretrizes e mecanismos. O decreto destaca 8 princípios e 11 diretrizes. Destacamos aí entre os principais princípios trazidos pelo decreto: o foco no cidadão, a integridade, a confiabilidade, a prestação de contas e a transparência.
Destacamos aí também duas importantes diretrizes, dentre as 11 diretrizes trazidas pelo decreto. São elas direcionar ações para a busca por resultados, monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar a estratégia, a observância da estratégia da organização. Bom, além de princípios e diretrizes, o decreto destaca aí os 3 mecanismos para o exercício da governança. São eles a liderança, a estratégia e o controle. Os 3 mecanismos estão intimamente ligados ao eixo 4 do Programa de Governança Pública, que é a gestão de riscos. Então, a liderança é o conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercidas pelo alto escalão do órgão. É o chamado tom que vem do tubo, né? As ações da autogestão é que vão servir de exemplo para que os subordinados criem a responsabilidade e executem as tarefas conforme a liderança determina. A gestão de riscos traz o conceito de a questão da liderança, do comprometimento da autogestão como fundamental para uma boa gestão de riscos. A estratégia, que é o segundo mecanismo, é a definição das diretrizes, objetivos, planos e ações e critérios de priorização e alinhamento entre as organizações e as partes interessadas. Mais uma vez, a gestão de riscos serve de importante ferramenta para o alinhamento da estratégia entre a governança e a gestão. Porque a gestão de riscos, através da gestão de riscos, são definidas as prioridades. O escopo da gestão de riscos tem que estar alinhado aos objetivos da organização. E a priorização de ações que sejam capazes de mitigar os riscos mais próximos da estratégia do órgão ou da entidade. E, por fim, a gente traz aí o controle como terceiro mecanismo para o exercício da governança pública, como processos e atividades estruturados para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização. Mais uma vez, a gestão de riscos intimamente ligada a esse mecanismo na medida em que ele estabelece o controle dos riscos e monitora, através de indicadores e metas, as ações para o tratamento desses riscos, a eficácia dessas ações para poder mitigar a possibilidade desses riscos acontecerem. Bom, além de trazer essas definições, o decreto cuida também de estabelecer as instâncias de governança, que são o Conselho de Governo, o Conselho Executivo de Gestão, as câmaras temáticas e os comitês executivos. Os 2 primeiros são ligados à governadoria do Estado. O Conselho de Governo é formado pelo titular de 5 órgãos: CGE, PGE, Casa Civil, Secretaria de Administração e Secretaria da Economia. É um órgão de assessoramento direto ao governador. Já o Conselho Consultivo de Gestão tem funções semelhantes ao Conselho de Governo, mas ele é formado por 5 a 15 membros de livre escolha do governador. Não precisa ser necessariamente servidor público. Pode ser pessoas da sociedade civil que possam auxiliar o governador no debate, avaliação e orientação das melhores técnicas e estratégias para a implementação das ações que o governador definir como prioritárias, notadamente as ações relacionadas à área social e à área econômica. As câmaras temáticas são responsáveis pelas políticas públicas setoriais que ultrapassem o escopo de uma só secretaria. E os comitês executivos ajudam as câmaras temáticas a executar propriamente as políticas públicas definidas no âmbito dessas câmaras. Bom, as câmaras temáticas elas são criadas pelo Conselho de Governo, né? O decreto estatui que a competência para a criação dessas câmaras é do Conselho de Governo. Mas o próprio decreto, que institui a política de governança pública, já cuidou de criar essas 4 câmaras: gestão de gastos, gastos com pessoal, gestão fiscal e a Câmara de Compliance, que por óbvio, a Câmara que mais tem afinidade com o tema
da nossa aula de hoje. Por isso, a gente traz aqui as principais competências da Câmara de Compliance. São elas acompanhar as ações estratégicas do Programa de Compliance Público, acompanhar os riscos estratégicos que possam afetar objetivos do governo, para determinar medidas de tratamento aos órgãos e às entidades e subsidiar o governador do processo decisório. E, por último, solicitar relatórios, informações gerenciais e resultados dos comitês setoriais de compliance previstos no Decreto 9.406, que é o decreto que instituiu o Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás. Então, vejam, o decreto que instituiu a política de governança, ele demonstra ser uma importante ferramenta de monitoramento, assim como a gente destacou lá no início dessa apresentação, de monitoramento das ações de governo. Né? O decreto trouxe aí diretrizes, princípios e mecanismos para a boa execução da governança pública, além de estatuir as estruturas que serão responsáveis por acompanhar e monitorar a boa gestão ou a boa governança no Estado. Bom, obrigado e até a próxima aula.